Meu nome é Rubenite, estou aqui introduzindo o nosso trabalho sobre o silêncio na situação psicanalítica. Nosso grupo é o G4, que faz parte do seminário da obra de David Zimmerman, Fundamentos Psicanalíticos. O nosso grupo é composto por mim. Abordarei o silêncio do paciente, o mutismo de natureza destrutiva, a Mariane, o silêncio do psicanalista, o silêncio no vínculo analista-analisando, Anne, algumas considerações sobre o manejo técnico do silêncio e as características do adolescente silencioso, e a Clau, responsável pela resenha e as questões. Então, vou iniciar aqui o silêncio do paciente na psicanálise. Eu começarei aqui por uma breve pesquisa sobre o silêncio e fazendo algumas associações. O silêncio está diretamente relacionado a associações perturbadoras do paciente, né? O silêncio no paciente não trabalhado pode causar ansiedades. São diversos significados que podem ser atribuídos a estes silêncios do paciente na psicoterapia. O silêncio pode ser uma forma de resistência a pensamentos a respeito do analista, ou uma resistência de lembrar de determinadas circunstâncias que foram traumáticas em suas vidas, né? Então, o paciente tende a fugir e evitar essa repetição de memórias traumáticas. Freud, em suas descrições, fala do silêncio como forma de resistência, quando a resistência não pode ser transformada. Aí surge aquele silêncio intrasistêmico. Ou seja, ali, internamente, existe um conflito. E esse paciente, nos settings terapêuticos, se por algum motivo ele não consegue se expressar, falar, colocar esses pensamentos, esses conteúdos ali para o analista. Muitas vezes nós, ao fazer uma anamnese, nós observamos a história de vida da pessoa e nos deparamos com possibilidades, hipóteses de traumas, de histórias fortes, de doenças, de viagens. E a gente imagina que ele vai chegar ali e vai falar, e vai soltar tudo, né? Vai trazer bastante informação. Porém, muitas vezes a gente se depara com esse paciente que simplesmente diz: não tenho nada a declarar. Esse é um exemplo claro de resistência contra o lembrar. Agora eu vou entrar num conceito do silêncio, né? Voltando-me para o silêncio como manobra defensiva contra o impulso ou o desejo instintivo. Então vamos lá. O conceito do silêncio é uma reação passiva através do qual o paciente se defende dos seus próprios impulsos inconscientes. É como se o silêncio do paciente estivesse dizendo: diga-me o que fazer. O reconhecimento desse aspecto do silêncio como tendo a ver com a defesa e descarga de impulsos do paciente é importante no processo, é importante o analista ter esse olhar, porque ali entra a compaixão, a compreensão do analista, a compreensão
e também a paciência e o cuidado para que ele escute esse silêncio, para que ele respeite esse silêncio, porque atrás desse silêncio tem muito conteúdo a ser trabalhado. E nós, como analistas, precisamos estarmos atentos, né? A todos os fatores, a todas as reações pré-verbais, reações corporais e outros tipos de manifestação desses conteúdos que vêm por trás desse silêncio. O que nós temos que entender como analistas é que as forças do superego se opõem ao desejo do ego de colaborar com o tratamento psicoterapêutico. O paciente pode tornar-se silencioso devido a um intenso temor de culpa ou ainda pode tornar-se silencioso com intensa carga de responsabilidade ou ainda medo de retaliação, punição por parte do analista através da verbalização de seus conflitos e impulsos. Portanto, no que tange a estruturação do aparelho psíquico, podemos falar que o silêncio aparece como uma manifestação consciente do ego em afastar as ansiedades associadas às demandas do id e também do superego. Podemos falar também que o silêncio é rico em significados. O autor cita algumas modalidades do silêncio. A simbiótica, o paciente espera que o analista adivinhe suas demandas, o bloqueio da capacidade do paciente pensar e elaborar, a inibição fóbica relacionada aos medos, o protesto, o paciente se rebelando contra o analista, tentando obrigar que ele fale, por exemplo, controle, quando o paciente testa o analista ou tenta impedir que ele tenha material para construir suas interpretações. Desafio narcisista, quando o paciente narcisista alimenta a fantasia de que seu silêncio triunfou e derrotará assim o analista. Negativismo. Esse silêncio pode ser uma forma de identificação com a frustração não correspondida ou pode representar a necessidade do não. Comunicação primitiva. Essa comunicação ocorre através do silêncio do paciente que provoca a contratransferência do analista. E, para finalizar, o mutismo, que é um tipo de silêncio. É o silêncio, aquilo que não é falado, mas é diferente. Ele é mais forte, né? Ele emudece a pessoa. É tão forte que acredito poder fazer uma analogia com a sensação de desintegrar-se. A pessoa não consegue falar. Ela não consegue ali na frente do analista. É um aprisionamento que não deixa o sujeito falar ao analista. É aquele momento terapêutico que o paciente sai do artificial para o mais interno. É aquele silêncio cheio de conteúdos. E quando esse conteúdo aparece, geralmente vem muito choro, por exemplo. É intenso, é forte. A pessoa trava no mutismo para falar, fica perdida, né? E para concluir, é importante nós entendermos que diferentes silêncios têm diferentes significados, ricos por sinal. Silêncio não é apenas ausência de palavras. Importante sabermos que, para entendermos a complexidade do paciente, é importante estarmos atentos às expressões pré-verbais e à linguagem corporal dos pacientes. O silêncio tem significado e merece ser escutado. Olá a
todos, meu nome é Mariane e a gente vai conversar agora um pouco sobre o silêncio do psicanalista dentro da obra de Zimmermann. Bom, antes a gente vai fazer uma contextualização, porque muitas pessoas elas acabam encarando o silêncio do psicanalista de uma forma um pouco estereotipada, né? Elas fazem uma imagem mental de uma figura séria, muito séria, sisuda, né, com poucas expressões faciais, que está ali só com o caderninho anotando tudo em silêncio e que depois de dar muita fala do paciente, ele vem com aquela célebre frase que muitas pessoas atribuem ao psicanalista de fale-me mais sobre isso. E na verdade isso é uma visão mesmo de senso comum, que não traduz o que é a psicanálise e nem traduz o que é o trabalho do psicanalista, né? E eles não entendem que o silêncio ele tem sua razão de ser na prática clínica, ele tem o seu espaço de existir. E o que seria esse silêncio? Na verdade, o silêncio é um espaço mental que o psicanalista dá ao seu cliente para fazer as suas reflexões, elaborar os conteúdos, e fazer também os insights que são muito importantes. Então uma coisa precisa ficar muito clara. O silêncio do psicanalista é sim uma parte muito importante da clínica e está diretamente ligado à prática clínica, né? A gente vê na visão clássica da psicanálise que o psicanalista ele é sim mais silencioso. É claro que existem as outras abordagens que a gente vai ver um pouco mais à frente, mas o importante que a gente precisa tirar é que o silêncio, ele é sim muito importante para a prática clínica do psicanalista. E é importante também que ele tenha, né, e saiba utilizar as técnicas psicanalíticas na sua prática. Uma delas, a atenção flutuante, durante a associação livre, né, o psicanalista será capaz de pescar tudo aquilo que saltar mais a sua atenção. Então o cliente ele vai estar ali falando, e o psicanalista utilizando a atenção flutuante, né, em silêncio, escutando, né, praticando a escuta psicanalítica com aquele cliente. Então, analisando, suponhamos, para de falar repentinamente. Ele está ali falando, e para. Há aquele silêncio. E aí? Qual é a primeira reação do psicanalista? Preencher aquele silêncio? Muitas vezes isso não é legal de se fazer, né? Porque você não está oportunizando ao cliente ter aquele espaço mental para fazer a elaboração daquilo que foi dito por ele, né? Então, assim, o psicanalista ele precisa ter sim as técnicas, mas é preciso também ter aquele quê de intuição, porque ele precisa saber quando quebrar aquele silêncio, se aquele silêncio naquele momento é necessário, identificar se ele é uma resistência do cliente, se ele não quer comunicar alguma coisa que estava sendo dito pelo seu inconsciente, né? Então tudo isso é preciso ter esse cuidado, né, do psicanalista. E aí entra a questão do silêncio dentro das abordagens psicanalíticas, né? Porque há pensamentos distintos no que tangem o silêncio dentro dessas abordagens, né? Porque se algumas delas defendem que o silêncio é primordial para a condução da análise, outras preferem um estilo mais dinâmico e ativo de interpretação. Nos textos de técnica psicanalítica citado por Zimmermann nesse capítulo, o silêncio ele é colocado como algo muito controverso ainda. Há divergências de pensamento dentro desse tema, né? Porque, como eu disse, há aqueles que defendem uma abordagem clássica, que no geral mostra um psicanalista muito mais silencioso, né? E a fala interpretativa dele acontecendo apenas como uma culminância, né, de todo esse processo. E também há as abordagens que defendem que o analista, sim, pode realizar suas intervenções e que é um processo mais dinâmico e participativo. E é interessante também colocar que ao longo da história da psicanálise houve a influência de diversos paradigmas, né, que foram se juntando à psicanálise,
né? Vários pensamentos foram sendo construídos ao longo de todo esse tempo, e juntados à ideia inicial de Freud. Então nós temos a psicanálise sob o olhar de Melanie Klein, Theodor Hayek, Jung, Lacan, né? Então todas essas abordagens têm também a sua visão sobre o silêncio. E é isso que a gente vai conferir agora. O objetivo não é me alongar em cada uma delas, né? Apenas pontuar o que cada uma tem sobre a sua visão de silêncio do psicanalista. Então temos a primeira escola da psicologia do ego, né, tendo como seu articulador Heinz Hartmann, e é uma das escolas psicanalísticas que buscou transformar a psicanálise numa psicologia mais geral. Então, dessa forma, né, eles concluem que a postura do psicanalista sim deve ser aquela postura mais clássica, né? Então, que inicialmente eles não interpretam nada, ela acontece como uma culminância desse processo. Por outro lado, né, fazendo esse contraposto, temos os psicanalistas kleinianos, inspirados no legado de Melanie Klein, que já compreendiam de maneira diferente essa questão de romper o silêncio, né? E a interpretação psicanalítica, ela acontece, né, de forma mais participativa e até mais imediata, e eles se fiam na ideia de que é preciso nomear com palavras os conflitos e experiências emocionais. Então tem esse contraponto, né, com as abordagens mais clássicas. E temos também a abordagem lacaniana do silêncio. Lacan promove esse retorno a Freud, né? Então, para eles, o silêncio também se constitui como um princípio fundamental, muito importante. E não só isso, eles adotam uma técnica de silêncio por meses, né? Para que o analisando, se flagre tendo discursos vazios, né? Para que ele faça esse retorno e haja uma transformação para discursos mais significativos. E é também uma forma de não alimentar as fantasias no analisando, de que o analista ele é detentor do saber e pode responder a todas as perguntas e demandas do analisando. E por último, o autor traz como exemplo uma concepção de Theodor Hayek, em que ele faz a recomendação de que o psicanalista deve se manter o máximo de tempo possível em silêncio, né? E finalmente, após expressar todas as suas experiências emocionais, é que o psicanalista faz a sua interpretação. Mas e aí? Devo ficar calado ou não? Na verdade, a questão não é essa, né? O que se percebe é que não há um consenso, né? Cada abordagem tem o seu parecer sobre o silêncio, mas não há como bater um martelo, né? No sentido de que sim, o psicanalista deve ser estritamente silencioso, ou não, o psicanalista pode sim vir a intervir na análise de uma forma mais dinâmica. Né? E apesar de que é interessante colocar que até mesmo Freud, né, pelo que a gente vê dos relatos, dos escritos, né, dos seus casos clássicos, ele era também participativo, né, durante o processo de análise. Por isso, o que é importante destacar e que o autor coloca é que se respeite o estilo profissional de cada psicanalista. É claro que ele precisa saber da técnica, é claro que ele precisa entender de psicanálise, e o mais importante é que ele deva saber quando utilizar o silêncio, quando o silêncio é importante, de que maneira ele pode manejar esse silêncio. E é importante frisar que conduta estritamente silenciosa pode significar também algum grau de patologia no analista, né? Talvez até de natureza fóbica, para evitar a aproximação com o analisando. Em outro ponto, uma conduta também extremamente verborrágica também pode demonstrar angústias e ansiedade, ou seja, ainda que o psicanalista tenha seu próprio estilo de trabalho, né, e venha a ter uma abordagem ou silenciosa ou mais falante, pode acontecer da sua conduta estar atrelado a algum grau de patologia dele.
né? Então, assim, até mesmo colocado de natureza fóbica, né? No primeiro caso, quando ele é muito silencioso, ele pode estar expressando esse comportamento silencioso, né? Sendo extremamente, eu estou colocando aqui um extremo, né? Um psicanalista extremamente monossilábico, que não há expressões, né? Durante o seu trabalho. Na verdade, ele está expressando uma natureza hostil, né, de um inconsciente hostil para com o seu analisando, né, e o que se traduz nesse silêncio inexpressivo que não faz crescer o processo de análise. E também, no outro extremo, né, a gente, com essa conduta muito verborrágica, que não dá espaço para o silêncio, né, a fala acontece de maneira muito exagerada por parte do analista, pode estar demonstrando também as suas ansiedades, angústias, né, em relação àquela situação psicanalítica. Muitas vezes, nessa questão mesmo de contratransferência, né, de sentir um certo desconforto com aquela relação que ele tem com o cliente, se traduzindo em ansiedades e angústia, ele acaba se tornando muito falante, né, muito verborrágico. Isso também não é legal. Então, sim, os extremos nunca são legais de se trabalhar. E desse estilo, né, mais verborrágico, o Zimmermann colocou uma situação peculiar, né, que às vezes pode acontecer na clínica, e é um estilo que ele denominou de ping-pong. Que dessa última condição, ele propõe que surja uma modalidade de atendimento que ele denominou estilo ping-pong, que consiste num jogo interpretativo de bate e volta com o cliente, assim como no jogo de ping-pong. Então, o que acontece? O cliente ele lança a demanda para o analista e o analista imediatamente já rebate, né, fazendo a sua interpretação logo após a fala do cliente. E aí o cliente novamente expõe mais uma situação, mais uma demanda, e o analista rebate essa situação novamente, né, com a sua interpretação. Então fica no movimento de vai e volta, né, como no ping-pong. E o perigo desse estilo que o Zimmermann pontua é que ele pode privar o analisando de ter esse espaço mental para fazer, né, as suas elaborações, de pensar sobre as suas experiências emocionais, né, e que são revisitadas durante a análise. Se não há espaço para esse silêncio, essas interpretações que o cliente possa fazer não acontecem. Eu coloquei agora essa tirinha para ilustrar de uma maneira um pouco mais humorada o que às vezes o paciente precisa de nós como analistas, né, que é justamente isso, o silêncio. Ele não vai fazer isso de maneira consciente, ele não vai chegar para você e pedir, por favor, eu preciso de silêncio, né, como na tirinha. O analista poderia perguntar, o que eu posso fazer para te ajudar? E ele responde, silêncio. Isso não vai acontecer de maneira prática, ou pode acontecer, né? Mas assim, o que nós sabemos é que o silêncio ele causa sim um certo constrangimento, um desconforto, né? Uma sensação ruim de que a gente precisa imediatamente quebrar esse silêncio, né? Então assim, a gente às vezes acaba se impelindo a quebrar o silêncio muitas das vezes, né, em que nos deparamos com essa situação. Porque na situação da clínica, por exemplo, a gente tem aquela sensação de que precisa estar entregando algo ao cliente, né? A gente precisa responder aquela demanda, aquela questão que foi trazida por ele, né? E a fala do terapeuta, ela é sim muito importante, mas assim como também é o acolhimento, né? Seja com o olhar, né, através da sua expressão corporal, de que você está ali presente naquele momento para ele, né? Então, assim, oportunizar que aquele espaço, que aquele ambiente terapêutico seja confortável para o cliente, ficar em silêncio, né? Ou mesmo falar tudo aquilo que ele deseja falar, né? Então, assim, o espaço é que ele deve ser importante, né? Deve ser confortável, né? Então, muitas vezes a gente sente essa angústia de precisar entregar alguma coisa para o cliente, mas a gente precisa compreender que às vezes ele precisa sim do silêncio para fazer essas elaborações, né? Então, assim, já podemos entrar na questão do vínculo do analista analisando,
né, o que se percebe é que tanto o silêncio do paciente quanto o silêncio do analista, eles têm uma natureza vincular, né? Há uma conexão, uma forma primitiva de comunicação que se traduz nessas duas situações, né? Que traduz o vínculo transferencial e contratransferencial, transferencial pelo paciente, contratransferencial do analista. E para isso, o Zimmermann ilustrou um caso, né, que ele trouxe da prática clínica dele, quando ele era ainda muito inexperiente, mas hoje, né, na sua obra, ele faz um balanço, né, desse caso e a gente vai discutir ele agora um pouco. Então, eu vou fazer agora a leitura do caso clínico de Zimmermann, que foi a paciente M. M sobreviveu a um pacto suicida de seus pais. O pai morreu, a mãe, seriamente ferida, sobreviveu e posteriormente se casou com um homem que assumiu o papel de pai para M. O início da análise transcorreu normalmente, mas por volta do 6º mês, M passou a não pagar mais as sessões, ainda que não estivesse em dificuldade financeira. Passou também a se tornar progressivamente mais e mais silenciosa, quebrado apenas por alguma informação ou que não tinha nada a dizer. Adotou, por fim, um mutismo absoluto. Ainda assim, era assídua às sessões e demonstrava vivacidade na entrada e saída das sessões, mas não durante. Sensação contratransferencial do analista. Ele colocou que o que ele sentia era um estado de impotência, se sentia muito confuso com aquela situação, paralisado, sem saber o que fazer diante da situação, com o ímpeto de chacoalhar a analisanda. Parecia a ele que a dupla estava morta. Ele sentia mais intuitivamente do que de forma cognitiva de que ela necessitava que ele tivesse muita paciência com ela. Essa situação se prolongou por 5 meses, até que, para o alívio do analista, aos poucos ela foi voltando a falar e a pagar as sessões. A situação mudou completamente, foi de um extremo a outro, porque M tornou-se verborreica, trazia sonhos complexos, associação de ideias, especulações psicológicas e filosóficas em ritmo frenético e sem pausas. Então ela passou de um estado de mutismo para um estado de muita fala. E a hipótese diagnóstica desse momento para o Zimmermann foi que ela teve um surto hipomaníaco dentro de um quadro bipolar, A bipolaridade, ela tem essa questão de que há o estado depressivo e há um estado hipomaníaco, Por isso o nome bipolar, são 2 polos muito extremos, muito opostos. Mas ele logo descartou essa hipótese diagnóstica depois de fazer uma cuidadosa análise clínica, da situação. Esse estado caótico em que ela se encontrava, ele colocou como descrito por Reich, como uma profusão de sentimentos e ideias aparentemente sem conexão entre si, mas que demonstravam um importante movimento intrapsíquico. A conclusão desse caso foi exitosa, Após 7 anos de trabalho com essa paciente, ele conseguiu concluir a análise com ela de forma bastante exitosa. Bom, então a gente entra agora com a síntese e análise desse caso descrito por Zimmermann, após alguns anos de experiência que ele teve com a clínica psicanalítica. Ele colocou o seguinte, que nesses primeiros meses foi o período necessário para que M desenvolvesse com ele a confiança necessária, para eles estabelecerem um vínculo, a aliança terapêutica, que é muito importante, como um prelúdio, como uma preparação desses sentimentos muito difíceis que ela iria reexperimentar no setting terapêutico. A sensação dentro do vínculo transferencial contra transferencial de estar em um clima de relação morta se devia ao fato de que, através de sucessivas identificações projetivas, ela o fazia se sentir como ela própria estava se sentindo e não conseguia se expressar em palavras. Por meio desses efeitos, a M comunicava o quanto o mundo dela era desolador,
né, composto por um pai morto, uma mãe que não era confiável e uma criança, ela mesma, em estado de total solidão, desespero e impotência, né, dividida entre reconhecer ou repudiar a realidade, né, em que ela se encontrava, num jogo de identificação projetiva e introjetiva com o terapeuta, em que ambos alternavam esses papéis, né? Então a Amy apresentou esse mundo desolador que ela tinha através do silêncio dela, né? Era isso que ela estava comunicando ao seu terapeuta, né? E o que foi possível para ele depreender, né, tendo em vista todas essas premissas, que a Amy estabeleceu com ele um pacto suicida, né? Porque diante do mutismo dela, se ele se deixasse se envolver pelas questões contratransferenciais e ditasse a ela ou você fala, ou a gente interrompe aqui a análise, certamente, né, esse pacto estaria selado, né, esse duplo suicídio estaria selado entre eles. E não foi o que aconteceu, porque, né, o dele seria, né, o suicídio, no caso, como uma falha como psicanalista, e ela com uma última capacidade de viver a vida dela sem estar, né, nessa penúria muito grande, né? E o que permitiu que a Amy saísse desse mutismo, que saísse desse estado, foi justamente o fato dela ter reexperimentado esse trauma que foi muito violento, né, para a vida dela, que é um trauma psíquico muito forte, né, e que de forma intuitiva o terapeuta, ele enxergou tudo isso e não sucumbiu a esse pacto suicida. Então, assim, o Zimmermann compreendeu que com este caso, a transição de um mutismo absoluto para uma verborreia caótica representa que um nada pode dizer muito acerca de um tudo, né, e de uma série de turbulência emocional à espera de uma função alfa de descodificação, significação e nomeação. Então, para a gente fechar essa parte do vínculo analista-analisando, é bacana fazer um mapa mental, né, retirando todos os aspectos importantes desse caso clínico que a gente viu agora, do Zimmermann, né, e relacionar tudo que a gente viu até agora sobre o silêncio do paciente e o silêncio do psicanalista também. O primeiro aspecto é estar atento quando esse silêncio acontecer, né? Qual a postura que você, como psicanalista, vai tomar diante desse silêncio? Porque fatalmente quem for trabalhar com a clínica psicanalítica vai em algum momento se deparar com essa situação, né? Seja por um silêncio momentâneo, seja por um mutismo absoluto, como foi o caso do Zimmermann, né, que durou por um bom tempo. Então, assim, qual foi a postura que ele adotou, né? E qual a postura que você vai adotar diante do silêncio do seu paciente? Então, é importante observar que muitas vezes esse silêncio traz consigo muitas dores, né, medos, traumas desse paciente. Há muito conteúdo inconsciente, né, reprimido, né, e o silêncio, às vezes, ele está comunicando algo muito importante, né, que essa intuição, esse feeling que o psicanalista precisa ter, né, ele vai captar se ele estiver atento a esse silêncio, né, e o silêncio do analista, ele entra como algo necessário para que seja respeitada essa dor, e para que também o seu paciente tenha o momento, né, o espaço mental necessário para fazer as suas elaborações. E aí entram qualidades que devem estar presentes no terapeuta, né? No caso clínico descrito por Zimmermann, a relação dele foi muito mais intuitiva do que cognitiva, né? Ele não utilizou muito racional, foi mais pela intuição de saber que a paciente precisava da paciência dele, né? Ela precisava daquele tempo, foram meses nessa situação. E ele podia simplesmente fazer o que ele estava pensando ali naquele conflito contratransferencial, de chacoalhar ela, reage, né? Mas ele sabia, né, intuitivamente que ela precisava desse momento. E assim, muita coisa, né, eu tenho certeza que passa pela cabeça, né, da pessoa, do analista,
quando se depara com uma situação dessa, né, de mutismo, de silêncio, e essa relação transferencial e contratransferencial que eles tiveram, nesse caso clínico, eu tenho certeza que não foi fácil para ele. Não foi fácil, eu tenho certeza, né? Mas ele conseguiu um bom resultado com ela, né? Ele desempenhou um bom papel como terapeuta, nesse caso, né? Justamente por todas essas qualidades, né, que é preciso ter num terapeuta da psicanálise. Outra qualidade muito importante, a empatia, né, exercida com a paciente, que foi fundamental, né, um trabalho da paciência, né, de que o mutismo dela representava algo, né, muito forte, um trauma do passado muito forte, né, que estava acontecendo ali. E foram 7 anos de análise, mas que no fim se mostrou exitosa, né, que lá no começo, né, no estabelecimento do vínculo terapêutico, né, que ela teve com ele, formou-se uma base, né, de confiança entre eles, e a condução da análise foi possível, né, mediante essa base. E fechamos essa parte do silêncio do psicanalista, e agora a nossa colega Anne vai colocar e falar um pouco sobre o manejo técnico desse silêncio, né, e falar também da questão do adolescente silencioso. Olá, tudo bem? Sou Anne Claire, vou conversar com vocês sobre algumas características do adolescente silencioso, baseado num estudo feito por Andris Raskovski com adolescentes menores de 16 anos. E observou-se que alguns adolescentes, nos primeiros tempos de análise, eles se mostraram excessivamente silenciosos, devido a ainda não desenvolverem a capacidade da abstração da interpretação. Por isso, eles levam tudo muito no concreto e exigem respostas imediatas. Esses adolescentes, eles não sabem discernir o real do imaginário. Eles falam como adultos, porém, quando frustrados, eles se magoam com facilidade. Eles exigem do terapeuta opiniões e conselhos. Terapeuta e de outros adultos, eles exigem sempre terem uma resposta concreta. E quando não são atendidos, eles ficam muito frustrados. Eles não se sentem compreendidos, muitas das vezes, pela maioria dos adultos. Quando vêm para a terapia, eles trazem isso para a sessão terapêutica e passam talvez a não se sentir compreendidos pelo terapeuta, pelo fato de que eles não se sentem compreendidos pelos pais. Então, eles fazem essa transferência para dentro da análise. E eles não se sentem compreendidos, e aí é onde eles começam a reagir com uma revolta, faltando as sessões, ou até abandonando a sessão, ou criando aquele silêncio excessivo durante as sessões. E, por essas razões, o terapeuta precisa ter muita cautela com esse tipo de paciente, não deixar se envolver por uma contratransferência, saber entender que o adolescente, o que ele está fazendo é que ele criou expectativa aos pais, ele não tem esse retorno da expectativa criada e ele traz isso para o terapeuta. Então, as frustrações que ele tem com os pais, geralmente ele traz para dentro do setting no atendimento junto com o terapeuta, e o terapeuta precisa ter esse discernimento quando o adolescente está tendo esse tipo de atitude de reação, né? E para que a gente entenda melhor isso, eu vou falar com vocês sobre o manejo técnico do silêncio, que todo analista precisa saber e discernir que existem sim diferentes tipos de silêncios, não somente no adolescente, mas em qualquer outra idade ou gênero. E nós precisamos ter esse conhecimento, observar que o mutismo, o silêncio, ele faz parte sim também da terapia. E um dos perfis é o perfil do narcisista, que o único objetivo dele com o silêncio é triunfar sobre o analista. Então ele traz as suas revoltas, as suas frustrações de lá para dentro do set e acaba tendo esse silêncio narcisista, querendo se vingar de alguma maneira, querendo se sobrepor de alguma maneira, em especial naquele momento sobre o analista, né? E nós precisamos saber interpretar a comunicação. Aí entra a percepção de analisar a linguagem corporal.
porque muitas das vezes a fala não está sendo exposta, porém existe toda uma comunicação não verbal de que o analista precisa estar atento, que é a linguagem não verbal. Sendo analisada, você pode observar muitas coisas que não estão sendo ditas verbalmente, mas que o corpo está falando, está transparecendo. E saber usar mais o timing, que é o tempo, o espaço do nosso analisando. Saber que o silêncio pode identificar a busca de uma identidade também. A busca de uma identidade própria dele, que ele ainda não conseguiu assumir porque isso tem sido imposta pela sociedade ou pelos pais, pelo meio em que ele foi criado. Então, esse silêncio pode estar fazendo essa busca de poder ser quem ele quer ser, mas não poder expressar isso porque vai ser criticado, condenado ou não autorizado pelo meio em que ele vive, pelos pais, pelo meio em que ele cresceu. Então, nós precisamos demonstrar interesse, precisamos demonstrar que nós somos empáticos, temos interesse pela dor, pelo assunto, por tudo aquilo que ele está tentando comunicar e não está conseguindo, por isso traz o silêncio. Né? Nós precisamos detectar também a contra-transferência. Saber que nós não precisamos responder sempre ao silêncio, sabemos respeitar o momento do silêncio do paciente e não responder como talvez o pai responderia, talvez como a mãe responderia. Procurar agir de uma forma que ele não identifique no terapeuta as características dos pais, as características repreensivas dos pais ou da sociedade do meio em que ele está vivendo. E saber que existem pacientes que também podem ter um silêncio escondido atrás da fala. Pacientes que falam muito, ele não te dá tempo de você falar, porque ele está falando o tempo todo, porque ele tem um medo de que haja um silêncio. E isso pode representar o medo do vazio, o medo da morte. Então ele fala muito, mas não te traz conteúdo daquilo que realmente precisa ser tratado. E eu quero terminar falando, exemplificando esse silêncio com uma metáfora que eu achei muito interessante, eu acho que faz todo sentido aqui nesse momento para falar do silêncio. A metáfora da música. A música ela é formada por notas, intervalos e notas. O intervalo é o silêncio, que pode representar muito mais expressividade na música do que a própria nota. Então, trazendo isso para o nosso setting, talvez o silêncio possa expressar muito mais a dor, o conteúdo do nosso paciente do que toda a fala que ele está nos trazendo. E pôr à prova essa capacidade de maternagem do psicanalista, de acolhimento, de amor, de compreensão, do paciente se sentir acolhido e sentir que ele está num espaço onde ele pode adoecer, porque é nesse espaço que ele vai adoecer, porém nesse espaço que ele vai se curar também. Beijos, até mais.